Bom dia, meus queridos amigos, boa tarde, ou até mesmo boa noite, depende da hora e lugar em que você for ver e assistir esse vídeo. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre dentro do meu, do teu e dos nossos corações. Meus irmãos, eu vim refazer um vídeo aqui para vocês a respeito da CCUS, ou da Congregação Cristã no Brasil. Nós foram março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. Vão se completar, irmãos, 6 meses do grande evento que nós tivemos aqui nos Estados Unidos, que foi ali em março, que foi aquele culto, o maior culto da CCUS, né? Nós tivemos os irmãos do Braz em peso aqui, para a dissidência dos 5 irmãos que cometeram uma rebelião. E o que eu venho falar para vocês a respeito após esses 6 meses? O que mudou? Como está depois de 6 meses os Estados Unidos? Bom, irmãos, primeiro nós vamos falar para vocês que nós temos a primeira dissidência aqui nos Estados Unidos. A CCUS, ela tem a primeira dissidência nos Estados Unidos da América, oficialmente. Então quer dizer que já estamos ficando grande, porque já temos dissidência, né? Assim como a congregação tiveram várias dissidências, né? Algumas, né? Ao longo dos anos, sendo a mais conhecida delas a Congregação Cristã CCB Ministério Jandira, nós agora temos, né, uma dissidência. O irmão RB, que era de Miami, com alguns irmãos abonados, né, de dinheiro, e os seus familiares, abriram uma nova igreja ali em Miami e estão congregando. Qual que é o problema? Qual que é o problema a respeito nisso? O que eu tenho contra isso? Nada, irmãos. Eu acho totalmente razoável você não concordar com uma doutrina de uma igreja e você ir abrir outra, né? Como eu que estou vindo aqui, eu estou vindo aqui direto alertar os irmãos da congregação por algumas coisas que eu estou vendo que não estão corretas de acordo às escrituras, como a base, o básico da Bíblia para o povo, ou seja, o irmão que for ler uma palavra, ele explicar o que ele está lendo, depois ele pode pregar, irmãos. Então, eu já estou aqui já há quanto tempo? Mais de 1 ano na internet. Oficialmente, eu acho que já vai fazer o quê? Uns 1 ano e meio que eu tô aqui. 1 ano e meio, irmãos. Que eu parei de criticar a congregação com os olhos da mágoa e comecei a criticar a congregação com os olhos do Espírito Santo, para ajudá-la. E eu não tenho dúvida que foi o Espírito Santo e Deus que me colocou de volta no caminho da congregação. Porque eu já não queria mais, eu já não estava mais, eu estava feliz e pleno. Então, aquela coisa, fui arrumar para a cabeça. Então, o que acontece? Nós temos a primeira dissidência. É errado? Não, irmãos. Se o irmão não concorda com a doutrina, a melhor coisa que ele faz é abrir, sair. Se ele for abrir uma igreja, se ele tiver as pessoas que o seguem, que o apoiem, louvado seja Deus, não sou contra, não. O problema é quando você faz uma rebelião, como foi feita. Se o irmão, o RB, tivesse saído, irmãos, eu tentei mudar, os irmãos não concordou, então eu vou sair. Tivesse anunciado para os irmãos, tudo, e os irmãos iam abrir, não teria nenhum problema. Seria uma divisão, seria. Mas a divisão, ela não é condenada como uma rebelião. A rebelião é quando você tenta, à força, tomar o poder de uma coisa que não é tua, que você não criou. Né? Vim de Lúcifer, vim de Coré. Então, qual que é o problema? Nenhum, mas eles estão se reunindo. O problema é, essas pessoas estão seguindo um apóstata. Né? Uma apóstata não, perdão, uma pessoa que cometeu rebelião. Apóstata quem? Apóstata do cristianismo. As pessoas estão seguindo alguém que cometeu uma rebelião. Entendeu? Então, fica aí, né, o alerta. Irmão Tiago, mas eu posso cair também? Não sei, irmãos. Eu não sei se você pode também estar no mesmo contexto de rebelião, mas eu não seguiria alguém que cometeu uma rebelião, porque a mais famosa de todas as rebeliões é a de Lúcifer. E os anjos que o seguiram foram lançados para fora, a terça parte do céu.
Então, biblicamente, de Coré também não teve perdão. A terra abriu e engoliu eles. Eu não tenho um amparo para defender uma rebelião. Então, se eu fosse vocês, se algum desses irmãos que estão saindo atrás de uma pessoa que cometeu rebelião, eu pensaria duas vezes. Tá? Não tem nada contra o irmão. Ele abriu uma igreja, falei que não tem nada contra. Mas ele foi uma pessoa que fez uma rebelião. Ele foi líder de uma rebelião. Então, nós devemos observar isso. Tá? Como que foi o governo desse irmão quando ele esteve na CCUS? Foi um governo, ele se estabilizou no poder, conseguiu dominar todas as regiões, mas ele era uma pessoa, muitas das vezes, inalcançável, inatingível. Eu não vou falar arrogante, porque eu não conheço a pessoa intimamente. Assim, ele passava isso. Não era carinhoso, eu tenho vários relatos de pessoas que me ligaram de Miami. E ele cometeu uma coisa, irmãos, que eu vou falar para vocês uma coisa aqui que eu nunca falei. Tá? Aqui nos Estados Unidos, irmãos, se você ficou fora de status, se você entrou ilegal, mas você trabalha numa igreja, até pouco tempo atrás, eu não sei se está vigente ainda, todas as pessoas que trabalham numa denominação religiosa, que é registrada pelo governo, CCUSE, elas podem aplicar, a igreja pode aplicar para eles no processo de EB4. Ou seja, a igreja podia legalizar o irmão que toma conta do som, o porteiro, todas as pessoas que voluntariamente trabalhavam na igreja, voluntariamente. Eu sei porque eu ia entrar com esse processo, tá? Eu entrei com outro, mas eu fui atrás e era verdade, tá? Então, olha só, todos os irmãos da congregação que estariam ilegais e trabalhavam na igreja, músicos, porteiros, administradores, porteiras, irmãos da piedade, eles poderiam, né, aplicar, a igreja podia aplicar para eles pelo EB4. E eles podiam aplicar para rapidamente pegar um green card. E por que não foi feito, irmão Tiago? Boa pergunta. Por que não foi feito? Porque, irmãos, era mais fácil manter o povo sob controle. Não é, RB? Não é verdade? Colocar pessoas da sua confiança em cargos, na administração. Inclusive, são esses administradores agora que estão saindo da CCB e indo para a tua igreja, não é verdade, RB? Fala para mim se não é verdade. Colocar parentes no ministério, não é verdade, RB? Então, né, não foi ele. Foi um outro irmão que já nem está mais na igreja, que causou um grande escândalo. Foi lá no Mount Arnon e instituiu essa lei de presider. Presider é quem não tem documento, não pode ir com o nome no relatório. Atende como cooperador, mas fica com o nome de presider. Isso foi para proteger os irmãos por causa da imigração. Mentira, a imigração jamais pegaria um relatório da congregação. E a congregação poderia legalizar os cooperadores, ou anciões, ou diáconos, que não tinham documento. E por que eles fizeram isso? Para colocar os seus filhos, os seus parentes documentados em posição de destaque. O plano perfeito, irmão. Quase foi concluído com a tomada da igreja. Quase foi concluído. Então você aí que está indo para a igreja dele, não sei se tem algum aí documentado que era porteiro, trabalhou na igreja, dá graças a ele que você não conseguiu pegar o seu EB4. Você pode aplicar ainda. Hoje o EB4, ele só aplica para quem é ministro. Eu acho que alterou. Mas até, 6 meses atrás, qualquer pessoa que trabalhasse voluntariamente para a igreja podia aplicar para um EB4. Vocês estão entendendo a gravidade do problema? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando aqui. Eu estou falando coisa que eu fui atrás. Eu avisei esses irmãos há anos atrás que eles poderiam fazer isso. Sabe que eles falaram? Não, a congregação não faz isso não, a gente não se intromete. Meu irmão, se você pode ajudar o teu irmão, você não ajuda, qual é o nome que eu dou para isso? Agora, este misericordioso irmão, não vou colocar culpa só nele não, porque antes dele tá no controle, já se aplicava por EB4. Tá bom? E vocês não ficam só no que eu tô falando não, vai atrás do advogado de imigração e veja se eu tô falando mentira. Eu fiz questão, através de outros anciões, de comunicar a este RB isso aí. Inclusive, eu pedi para ele fazer uma carta, se ele poderia fazer uma carta, que eu estou num processo, e que isso poderia me ajudar, dizendo que eu fui cooperador. Ele falou que ele não poderia ajudar, que a congregação não faria isso, mas que se a imigração ligasse para ele, ele não negaria. Mas a imigração não liga para ninguém. Quando você abre um processo, você precisa ter as cartas lá para levar.
O advogado monta um processo. Ele sabe disso, irmãos. Não é uma pessoa inocente. É uma pessoa de sabedoria, uma pessoa de postura na sociedade. Mas não, nem um ano que depois disso ele durou, né? Depois que ele negou isso, nem um ano ele ficou mais. Porque, irmãos, tudo que nós fazemos na terra, nós pagamos. Deus é aquele, irmãos, que ele vê tudo. A gente pensa que Deus é tardio. Não, irmãos. Deus é misericordioso, mas a sua justiça é reta. Fez boas coisas o RB aqui? Fez. Principalmente a cartilha do ensino para as crianças. Fantástico. Como administrador, uma pessoa magnífica. Como homem de Deus, pelas pessoas que eu conheço e que conhecem ele, disseram que começou bem, mas não terminou bem. Isso é, irmãos, quando a petulância sobe o nosso coração. E agora eu vou ver. Será que eu vou ver alguns desses irmãos que poderiam ter aplicado pelo EB4 e não foi? Por, irmãos, eu não sei nem dizer o que é isso. Quando uma igreja pode ajudar os seus membros e não ajuda. O que nós falamos? O que é isso? Qual é o nome que nós damos para isso, irmãos? Eu gostaria que vocês me ajudassem nisso. Por quê? Para colocar pessoas, né? Amiguinhos, familiares, né? Angariar, poder, né? Colocar em lugares estratégicos. É assim, né, irmão? Tem nada a ver com obra, tem nada a ver com graça, tem a ver com aspiração pessoal. Não é, RB? Não é verdade? Irmãos, a CCUS precisa de mudanças estruturais urgentes, irmãos. Urgente, urgente. Tá todo mundo perdido aqui, ninguém sabe o caminho que toma, né? Os irmãos têm boa vontade, são homens de Deus, mas estão perdidos, né? Tem que manter já o que já foi desenvolvido pelo RB, inclusive, e os seus comparsas, que, como administradores e pessoas bem-sucedidas na Terra, são inegável. Agora, como homem de Deus, Jesus mesmo disse: porque eu tive fome e me deste de comer, eu tive sede e me deste de beber, eu tive frio e me cobriste. Quando nós fizemos isso? Quando vocês fizeram para um dos meus pequeninos. Quando vocês negam de ajudar alguém, podendo ajudar, vocês deixam de ser cristão na mesma hora. E eu, irmãos, nem pedi para ele, tá? Nem pedi para ele essa ajuda. Quando o advogado me falou, eu falei: olha, quer saber, vamos mexer com outro processo, porque ele me deu duas opções de processo, dependendo os documentos que eu ia trazer para ele, há um ano atrás. Aí ele me falou: melhor você falar com a tua igreja. Eu falei: você não conhece a minha igreja. Eu já sabia, irmãos, não me desapontou. E aí eu fiz um propósito com Deus. Se fosse de Deus, um ancião iria me ligar naquela semana, ia me perguntar. Irmãos, um ancião me ligou. Passou uma semana, um ancião me ligou. Fazia muito tempo que um ancião não me ligava. Ele me ligou: ô, irmão Tiago, como é que você tá? Nós te amamos. Aí ele perguntou: e como é que tá seu status migratório nos Estados Unidos? Ele perguntou, irmão. Falei: olha, brother, eu não ia te falar nada não, mas eu vou te falar. Eu tô entrando, inclusive, semana passada eu fui no advogado e fiz um propósito, que se fosse de Deus, um irmão do ministério ia me ligar, um ancião ia me ligar. E você me ligou, e mesmo você me ligando, a gente conversou tanto das coisas espirituais, eu fiquei tão feliz que eu não ia te falar nada. Eu não ia mesmo, irmão. Mas quando ele falou como tá o seu status migratório, e eu falei para ele, ele ficou todo alegre. Não, eu vou falar pro irmão RB, eu vou falar pro irmão RB. Eu falei: brother, deixa quieto. Eu sei como é que funciona. Não deu outro, irmão. O irmão falou pra ele, ele me ligou triste. Falou: irmão, você sabe, se fosse eu te assinava na hora, né? Mas você sabe como é que é, né? Eu falei: não precisa falar mais nada não, brother. Já sei, ainda possivelmente você vai complicar a sua vida ainda. Mas, irmãos, Deus é grande, misericordioso, né? Eu consegui o meu processo sem precisar da igreja, né? Graças a Deus, tá tudo dando certo. E aquele que negou, irmãos, só de colocar no papel uma verdade, eu trabalhei para a congregação 4 anos. Ele só precisava colocar no papel que eu tinha trabalhado para a congregação 4 anos, a verdade. Mas ele negou a verdade. Negou a verdade. O que aconteceu com ele? Todo mundo viu quem que é ele, no mundo inteiro, irmãos. Eu não planejei nada, não fiz nada de vingança, simplesmente caiu na minha mão. Eu já tinha um canal aberto, tudo na hora certa, tudo no tempo certo. É assim que funciona a justiça de Deus. Nós só temos que ser longânimos, saber esperar. Deus entrega as coisas nas nossas mãos. Mas quanta gente não podia ter se legalizado através da igreja, né, RB? Quanta gente? Quantos irmãos porteiros, quantas irmãs porteiras, quantos irmãos do som, quantos músicos?
Sabe quanto ia custar para a igreja? 0. Aí vem a pergunta. Esse é o irmão que abriu a nova dissidência da CCUS, da congregação cristã aqui nos Estados Unidos. E os ricos estão tudo indo atrás dele. Por que será que os ricos estão indo atrás de você? Será que tem algo a ver com aquela série que passou aqui nos Estados Unidos, chamada, acho que Ozark, se eu não me engano, que eu nunca assisti ela, mas que muita gente me recomendou. Eu sei mais ou menos do que ela fala. Será, irmãos, que está acontecendo isso? Para sair só as pessoas ricas? Por que pessoas ricas e milionárias têm necessidade de abrirem sua própria igreja? Alguma coisa tem, irmãos. Eu não acuso porque eu não sei. Mas todos nós podemos pensar. Podemos conjecturar. Por quê? Que só os irmãos ricos estão aderindo à igreja, à dissidência do RB. Tudo que nós fazemos aqui na terra, tudo que nós plantamos, certamente vamos colher. Fica na tua consciência, meu irmão. Quantas pessoas você poderia ter ajudado? Quantas famílias? E você se recusou. Um grande abraço a todos vocês que vão ver e ouvir esse vídeo. Estou fazendo aqui de noite. Vou gravar e vou mandar para vocês amanhã. Se o irmão RB quiser me ligar, quiser me refutar no vídeo ou no meu canal, as portas estão abertas para ele. Para ele responder essa pergunta. Por que ele não fez? E eu sei que desculpa que ele vai usar. Do diácono lá de Boston. Eu já sei. Então você não pensa que você vai jogar essa desculpa para mim, que eu já sei de toda a história. Tá bom? Mas como um homem que eu sou justo e honesto, o teu direito de resposta no meu canal está. Pode vir. Eu gostaria de fazer essas perguntas para você e gostaria que você respondesse. Tá bom? Um grande abraço. Não tem nada contra o irmão. Só estou fazendo uma pergunta. Por que só você está tirando só os ricos? Por que é só os ricos que estão indo atrás da tua igreja? A pergunta, você podia me responder. Você não vai me responder, não é verdade? Isso é muito grande para mim. Tá bom? Um grande abraço a todos vocês que estão vendo e ouvindo esse vídeo. E que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sempre dentro do meu, do teu, dos nossos corações. Um grande abraço, meus irmãos. Tchau, tchau.